Cleice, Perfeito. antes de nós começarmos aqui. Uhum. Eu creio que agora já deve estar indo. Ok. Já confirmei aqui, está ok. Muito bem, queridos irmãos e amigos, nós vamos iniciar então a nossa reunião de escola dominical, de estudo da palavra do nosso bom Deus. Nós queremos dar o nosso boa noite a todos que estão aqui nesta reunião, nos acompanhando pelo aplicativo Zoom, e também por aqueles que vão nos ouvir na nossa transmissão via Facebook, no nosso canal. É um motivo de alegria, porque o Senhor nos concede esse privilégio, esse momento, para junto nós podermos, mesmo que de forma não distantes presencialmente, mas nós podermos ouvirmos a preciosa palavra do nosso bom Deus. E isso nosso coração nos alegra. Nessa noite nós temos o nosso irmão Theodor Halling, que trará para nós o estudo da palavra de Deus, e nós estamos alegres por rever o nosso irmão, e agradecemos o irmão Teodoro pelo irmão ter aceitado o convite, nosso irmão que é lá de Cascavel, conhecido de nós, pelo menos de todos aqui, a maioria, e nós estamos alegres em rever o irmão e podermos ouvi-lo, o irmão, nessa noite. Para iniciarmos, nós vamos cantar um cântico, vamos ouvir aqui um hino de número 312, no qual nos diz: ou seja o caminho de gozo e de luz, ou seja com terras de horror. Por Cristo já tenho aprendido a dizer, tenho paz, doce paz no Senhor. Nós agradecemos ao Senhor porque a nossa esperança está em Deus. Nós não esperamos em homens, não esperamos nas coisas aqui deste mundo, mas a nossa esperança é naquele que tem o controle sobre todas as coisas. Nós estamos vivendo nesses dias de pandemia, onde temos ouvido tantas notícias tristes, relatos tristes, mas nós podemos ter paz no Senhor, porque Ele que tem o controle sobre todas as coisas, e a nossa vida está nas mãos de Deus. Então vamos esperar que o Eliel nos ajude aí no hino de número 312. Ou seja o caminho de gozo e de luz, ou seja com trevas de horror, por Cristo já tenho aprendido a dizer, tenho paz, doce paz no Senhor. Tenho paz do Senhor. Tenho paz, doce paz do Senhor. Que goza a verdade saber, eu ao em seu fruto e raiz, Jesus sobre a cruz, com seu sangue expiou, e me mesmo na pedra matei. Tenho paz no Senhor, tenho paz, doce paz no Senhor.
e aflitos e perseguições, os golpes que das Satanás. Então estarei, pois no meu coração, por Jesus eu já gozo de paz. Tenho paz, o Senhor, tenho paz, doce paz do Senhor. Agora desejo com Cristo viver, com Ele acabei acabar, pois sempre no meio das perturbações, com Jesus sempre em paz posso estar. Senhor, tenho paz e paz do Senhor. Amém. Nós louvamos o Senhor porque nós podemos desfrutar da grande paz do nosso bom Deus, né? Ele que nos ajuda, Ele que está conosco. E quão triste seria se vivêssemos aqui apenas dependendo das nossas fracas forças, né? Porque como somos fracos, como somos dependentes de Deus, mas nós louvamos porque Ele cuida dos seus filhos, é Ele que nos concede a salvação e também a vida eterna. Nós podemos descansar nos seus fortes braços. Bem, agora eu vou passar a palavra para o nosso irmão Adonias, para que ele passe para nós os anúncios. Irmão Adonias. Obrigado, irmão Daniel. Tudo bom? Boa noite aos irmãos e irmãs, aqueles que nesta noite estão nos visitando. Agradecemos a Deus por mais uma semana. O Senhor tem concedido a cada um de nós. E nós finalizando o primeiro dia da semana com o estudo da escola dominical, estudo à noite, muito bom. E esta semana nós tivemos o aniversariante do dia, nossa irmã Augusta, completou aniversário nesta data de hoje. Agradecemos ela já esteve conosco na parte da manhã, juntamente conosco na reunião de adoração ao Senhor, já podemos cumprimentá-la também. Quero deixar aberto para os irmãos e irmãs, se algum parente nesta data de hoje ou durante a semana, que completaram mais um ano e amigos, pode estar falando para nós, levantando o braço aí, por favor, abrindo o microfone e falando. Muito bem. Vamos dar sequência. Eu não vi ninguém. Se alguém viu, pode, por favor, não viu. Então, vamos dar sequência. Muito bem. Na quarta-feira, vamos ter continuação dos estudos de oração pelo Zoom, às 20 horas. Convidamos a todos os amigos e irmãos para estar assistindo conosco, participando dessa programação online. E também, no domingo, às 10 horas, temos a programação da Ceia do Senhor, a reunião presencial, irmãos. Então, sendo de grande valia, uma grande importância para cada um de nós nesse tempo de dificuldade, a qual as igrejas estão passando, o nosso país está passando. Nós já podemos reunir no primeiro dia da semana, irmãos, para adorar e glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, vamos estar comparecendo à reunião presencial no domingo, às 10 horas da manhã também. E no domingo, temos o estudo que nós tivemos alguns minutos atrás, às 18 horas, com os jovens. Então, sequência agora, a pregação do Evangelho,
como está tendo agora também o nosso irmão Teodoro. E no próximo domingo estará conosco, no período das 19 horas, o nosso irmão Eduardo Marques, do Clube de Campo. Convidamos a todos para estar vendo também, compartilhando, chamando amigo, parentes, para estarmos assistindo o estudo também. E agradecemos a todos mais uma vez por estar online conosco, para estarmos apreciando, irmãos, o estudo que o nosso irmão Teodoro tem para passar para nós. Retorno a palavra para o nosso irmão Daniel. Muito obrigado, irmão, que o Senhor esteja nos abençoando. Obrigado, irmão Adonias. E, então, irmãos, como o irmão já tem mencionado, nós queremos agradecer a presença de cada um, podemos colocar aí presença online, né? Cada um que está nos acompanhando nessa reunião online, neste momento, que o Senhor esteja abençoando a cada um, a cada família representada, né? Nós temos vendo aqui tenho visto aqui a irmã Sandy, aqui nos acompanhando aí de Minas Gerais, o nosso irmão, mais uma vez, nosso irmão Eduardo Marques, que vai nos trazer o estudo no próximo domingo, com a permissão do Senhor, estudo bíblico, nosso irmão que irá nos trazer às 19 horas, e agradecemos aos irmãos irmãos e amigos que têm nos acompanhado também pelo Facebook. E mais uma vez nós agradecemos ao nosso irmão Theodor Hallen, que vai nos ajudar com o estudo bíblico nessa noite. E desde já nós queremos dizer que estávamos com saudades, né, do nosso irmão Theodor. Nós relembramos com saudades os dias que o irmão esteve conosco, né, em reuniões, né, passadas, na escola bíblica, que o irmão esteve conosco, né, falando a respeito de tabernáculo. E se você não acompanhou esses estudos, depois você pode acompanhar no nosso site, né, no covilabeatriz.com.br, que nós temos muitos estudos preciosos, né, para a nossa edificação espiritual. Nós vamos cantar mais um hino, vou pedir ajuda para o Eliel para nós cantarmos o hino de número 326, 326, e após nós cantarmos este hino, né, eu falo cantarmos, né, nós vamos ficar com o nosso microfone silencioso e o Eliel canta para nós não darmos conflito no áudio, né? E após este hino, eu vou pedir para que o nosso irmão Eduardo Marques ore a Deus, pedindo as bênçãos do Senhor para com esta reunião. Eu vou pedir para que o irmão ore, porque logo mais nosso irmão Teodoro irá falar a palavra do Senhor. Eu vou pedir também para o nosso irmão Eduardo também orar por um jovem que está enfermo, o nome dele é Davi. O irmão esteja intercedendo ao Senhor também por esse jovem que está passando por enfermidade, e também pela sua vida espiritual. Então, hino de número 326. Aproveitando a ocasião, vamos também orar em favor do nosso irmão Juarez, presbítero ali da igreja em Clube de Campo, né? Nosso irmão Eduardo se reúne lá também. Nosso irmão Juarez, ele está com Covid, está internado no hospital de campanha, e falei com o Carlos agora à tarde, e as informações que temos é que ele está bem, mas está nessa situação internado. Então, nos nossos lares, nós possamos lembrar do nosso irmão Juarez. Vamos cantar 326. Firme nas promessas do meu Salvador, confiando sempre no seu grande amor, cantarei alegremente o seu louvor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo, firme, firme, bem firme nas promessas do Senhor. Firme nas promessas hei de resistir,
as maiores provações que possam vir. Quero resolutamente prosseguir, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sem firme nas promessas do Senhor. Firme no valor do sangue carmesim, firme na palavra que Deus é por mim. Bem seguro nele até da vida ao fim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sem firme nas promessas do Senhor. Firme nas promessas do celeste lar, em maior medida espero desfrutar do porvir eterno, graça singular. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sem firme nas promessas do Senhor. Eu vou pedir também para que o irmão Eduardo lembre também na sua oração de todos os pais que estão aqui, representados aqui estão nos assistindo. Nós sabemos que hoje é comemorado o Dia dos Pais, mas nós sabemos que o valor de um pai não se resume, né, a um dia, né? O parabéns para os pais, né, e o reconhecimento de que um pai é na vida de uma família são todos os dias, né, irmãos. Desde que o Senhor esteja abençoando, né, a todos os pais. Nós temos a nossa tarefa, né, de conduzirmos os nossos filhos ao Senhor, e que o Senhor esteja abençoando a todos. Irmão Eduardo, por favor. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer por mais uma oportunidade preciosa que tu nos concedes de estarmos juntos, reunidos, apesar da distância, mas através desse instrumento da internet nós podemos estar unidos uns com os outros, assim como nós estamos unidos a Ti, unidos à pessoa do Senhor Jesus Cristo, independente da distância, mas nosso coração está unido porque o Senhor Jesus Cristo nos uniu com seu sangue, com a sua redenção, fazendo com que nós tivéssemos novamente comunhão contigo, comunhão preciosa que nós temos, ó Pai, mediante a pessoa do Senhor Jesus Cristo, que, movido por amor, deu a sua vida por nós, na cruz do Calvário, ainda que fosse uma cruz de maldição, mas ele tudo suportou, para que hoje nós desfrutássemos desta paz, desta alegria e desta união preciosa, Pai. Nós queremos te agradecer por todos os irmãos que estão participando esta noite. Pedimos que todos nós possamos ser abençoados com a palavra, com a mensagem do nosso irmão Teodoro, para que nossos corações sejam aquecidos com a tua palavra, nossa vida orientada e nossa mente instruída pelas instruções que vêm de ti. Nós queremos pedir ao Pai por esse jovem Davi que se encontra enfermo, que tu, com tua poderosa mão, possa estar intercedendo em favor dele, possa estar dando a ele a saúde que se faz necessária para que ele tenha total recuperação.
Também lembramos do nosso querido irmão Juarez, que está agora enfrentando essa enfermidade da Covid e se encontra no hospital de campanha, que tu possas, ó Pai, estar com ele nesses momentos. Te agradecemos pelas notícias que nós temos recebido e que ele já tem melhorado, que realmente essa melhora se confirme e que em breve nós possamos ter a alegria preciosa de estarmos com ele presencialmente, a fim de desfrutarmos dessa comunhão e dessa conversa tão gostosa com esse nosso irmão tão querido. Também, ó Pai, nós queremos te agradecer pelos hinos que nós cantamos, pela exortação de que nós estejamos firmes nas promessas de Jesus. Promessas essas que se encontram na tua palavra, que nos orienta, que nos edifica e que também satisfaz a nossa alma. A tua palavra, que é o pão de cada dia que nós tanto precisamos, ó Pai. Que cada um dos irmãos que estão presentes possam ter essa consciência da necessidade de estarmos sempre firmes nas promessas. E essa firmeza vem, evidentemente, através da tua palavra tão preciosa, ó Pai. Também, ó Pai, queremos pedir pelos pais, especialmente pelos pais cristãos, para que eles possam ter a consciência da importância de levarem os seus filhos aos pés do Senhor Jesus Cristo. Sabemos que, mais do que palavras, falam o exemplo que nós, como pais, temos que dar a eles, para que eles, vendo o nosso proceder, eles também se animem a estarem firmes também na pessoa do Senhor Jesus Cristo, depois de conhecê-lo como Salvador. Vem nos abençoar, ó Pai. Sabemos que Tu, ó Pai, é o nosso Pai exemplar, é o nosso Pai perfeito, que nós possamos seguir o Teu modelo, para que assim a nossa vida seja abençoada, não só para nós, mas também para os nossos filhos. Nós pedimos essas bênçãos e entregamos tudo em Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Muito bem, então nesse momento nós vamos ouvirmos a preciosa palavra do nosso bom Deus, e o nosso desejo é ouvirmos a sua palavra para nós sermos edificados e transformados segundo a vontade do Senhor. Então eu passo a palavra, nosso irmão Teodoro está com a palavra. Boa noite, irmãos. É um prazer muito grande para mim em participar hoje à noite para nós meditar na palavra do Senhor. Nós temos muita satisfação em poder servir ao Senhor dessa forma, pois a palavra de Deus, ela é livre e ela anda conforme a vontade de nosso Deus. E para as nossas considerações, hoje à noite eu gostaria de ler alguns versículos no Evangelho segundo João, no capítulo 13. João, capítulo 13, versículo 2. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo Jesus, que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido.
E ainda o versículo 12. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Amém. João é o único dos 4 evangelistas que nos relata esse acontecimento do Senhor Jesus Cristo naquela ceia, ou seja, nós conhecemos isso como jantar. E como o evangelista João faz uma introdução antes de narrar esse acontecimento, ele diz antes da festa da Páscoa. E isso foi aquela Páscoa na qual o próprio Senhor Jesus Cristo serviu como o Cordeiro Pascal. Exatamente no horário quando se costumava imolar esse Cordeiro Pascal, o Senhor Jesus Cristo foi crucificado. É muito interessante quando nós observamos o cronograma que o Senhor Deus estabeleceu para dessa forma mostrar como ele tem preparado desde os tempos passados essa obra redentora na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas nós verificamos que a introdução desse caminho do Senhor Jesus Cristo indo ao Calvário, o Senhor se encontrou ali com os seus discípulos e conhecemos muito bem o que ali aconteceu, o Senhor lavando os pés dos seus discípulos. Agora, eu não quero entrar nesse assunto do lava-pé, assim conhecido. Mas eu gostaria de considerar um gesto do Senhor Jesus Cristo durante essa ceia. Quando nós olhamos na palavra do Senhor, nós percebemos lavar os pés era um costume. Nós já lemos lá em Gênesis capítulo 18, quando o Senhor e 2 anjos vierem visitar Abraão. Abraão convidou eles e ele lhes ofereceu água para lavar os pés. Então, um costume antigo, muito antigo, de séculos. É isso que se praticava, lavar os pés, quando se entrava numa casa e quando se oferecia um jantar ou um almoço. Então, isso fazia parte da cultura e principalmente também do povo Israel.
Mas o que nós temos aqui, algo diferente. Gostaria de lembrar também, no Evangelho segundo Lucas, capítulo 7, onde Lucas também nos fala que o Senhor Jesus Cristo foi convidado na casa de um fariseu. Um homem que convidou o Senhor Jesus também queria lhe oferecer ali, talvez, uma ceia, um almoço. Mas ele deixou de fazer algo essencial. Ele não lavou os pés do Senhor Jesus Cristo. Com isso, esse Simão, esse fariseu, projetou um desprezo absoluto contra o Senhor Jesus Cristo. Convidou ele para chegar em sua casa, mas não lhe prestou devida atenção. Isso é uma ofensa. Com isso, ele ofendeu o Senhor Jesus. Machucou o Senhor Jesus. Não é assim. Era o costume em Israel. Mas veio uma mulher pecadora. Ela regou os pés do Senhor Jesus com as suas lágrimas. Enxugou-los com os seus cabelos. Beijou os pés do Senhor Jesus, ungiu os pés do Senhor com óleo. E ali ela recebeu aquilo que Simão não recebeu. Perdoados são os teus pecados. O perdão dos pecados é o maior que uma pessoa pode esperar do Senhor Jesus Cristo. E essa mulher conquistou esse direito junto ao Senhor Jesus Cristo. Enquanto Simão, com o seu orgulho, continuou persistindo no seu pecado. Voltando mais no Velho Testamento, podemos verificar também no livro de Cântico, no capítulo 5, nós temos nesse livro o encontro de Salomão e a Sulamite. É uma história muito linda que nós encontramos na Palavra de Deus. E nós lemos aqui uma coisa também interessante, né? Cântico, capítulo 5, verso 3. Já despi a minha túnica, hei de vesti-la outra vez, já lavei os pés, tornarei a sujá-los. O noivo queria visitar a sua noiva, mas ela já tinha lavado os pés para se deitar. E não abriu a porta. Mais tarde ela ficou arrependida. Ela foi, altas horas da noite, na rua, sozinha, foi espancada.
pelos vigias da noite. Mas nós verificamos aqui também o essencial que a palavra de Deus nos diz. O costume do israelita. Lavar os pés. Por que lavar os pés? Se costumava usar sandálias. Não tinha sapato fechado. Não se usava meias. Não se usava botas. Mas andava de sandálias naquelas ruas e estradas cheias de poeiras. Isso era necessário. Lavar os pés. Como hoje somos ensinados que devemos lavar as nossas mãos. Coisa interessante, eu aprendi isso quando era criança. Agora, sendo velho, tem que aprender de novo. Lava as mãos. Porque exige um perigo, um contágio. Ou de transmitir vírus. E isso tem algo a ver com higiene. O que se praticou em Israel. Tudo isso tem ensinos práticos. E quando o apóstolo Paulo escreve para Timóteo, seu companheiro, na primeira carta, no capítulo 5, onde o apóstolo Paulo dá a Timóteo instruções a respeito das viúvas, Paulo diz, versículo 10, seja recomendada pelo testemunho de boas obras. Tenha criado filhos, exercitado hospitalidade, lavado os pés aos santos, socorrido atribulados, se viveu na prática zelosa de toda boa obra. Coisa interessante. Aqui o apóstolo faz menção a respeito de uma viúva verdadeira, lavado os pés dos santos. Isso era importante. Não pode negligenciar, parece uma coisa que não tem significado. Não pode ignorar algo que faz parte da vida diária. Muitas vezes nós perguntamos, sim, tudo bem, mas a vida espiritual tem a ver o quê? Com higiene. Olhando para o Velho Testamento, o israelita até recebeu cardápios da parte do Senhor Deus, o que se deve comer, o que se deve deixar de comer. O que prevaleceu também no nosso tempo é de não comer sangue. E também de se abster em práticas sexuais ilícitas. São coisas que precisam ser observadas. Mas a gente pode perguntar, mas e um chouriço é coisa gostosa? Quando eu era criança, minha mãe costumava fazer chouriço. E a gente gostava. Até um dia, o meu irmão mais velho abriu a Bíblia
e diz, olha, a Bíblia ensina que o Filho de Deus, o cristão, não deve comer sangue. Naquele momento em diante, nunca mais a mãe fazia esse tal de juízo. Acabou. Aprendemos a lição. A palavra de Deus fala. É bom de atender aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Não é à toa essas instruções. O Senhor Deus quer o melhor para os seus filhos. Mas pensamos, então o Senhor Jesus Cristo já estava no meio daquela ceia. E agora, durante essa ceia, durante o andamento daquele jantar, o Senhor Jesus levanta. Ele tira a vestimenta de cima e ele cinge uma toalha. Isso não é normal. Não é isso que se pratica, se levantar durante a ceia. E aquilo que o Senhor Jesus queria fazer, lavar os pés, cabe antes da ceia. Por isso, o significado disso aí, o que o Senhor Jesus Cristo está fazendo, não tem nada a ver com uso e costume do israelita. O Senhor Jesus ali, ele não queria ensinar como praticar higiene. Mas o Senhor, ele queria ensinar algo mais profundo. Algo espiritual. No Velho Testamento, lá em 1 Samuel, no capítulo 25, nós lemos algo muito interessante a respeito desse acontecimento de um casal Nabal e a sua mulher. E Davi estava ali no deserto, fugitivo do rei Saul, e ele mandou alguns servos dele para que falasse com Nabal. Ele precisava de mantimentos. Mas esse homem recusou, não queria ajudar Davi e as pessoas que estavam com ele. E como era Davi? Um homem justo e correto, que cuidava desses pastores de Nabal, não permitia que coisa mal acontecesse a eles. Agora ele retribui dessa forma, negando-se, dando para eles alguma coisa para comer. E ele estava prestes a matar esse homem. Mas aconteceu que a mulher dele, Abigail,
uma mulher sábia, ela soube agir de uma forma adequada. E evitou para que Davi derramasse sangue de podemos dizer, de tolo. Mas o próprio Senhor Deus tratou dele. E depois Davi mandou chamar essa mulher, Abigail. E então ali nesse capítulo 25, no verso 41, quando os servos de Davi foram buscar aquela mulher, ela fala uma coisa muito interessante. E eu quero ler esse versículo para nós. O versículo 41. Então ela se levantou e se inclinou com o rosto em terra e disse: Eis que a tua serva é criada para lavar os pés aos criados do meu Senhor. Coisa interessante. O que essa Abigail está falando. Ela diz, eis que tua serva, serva de Davi, é criada para lavar os pés aos criados do meu Senhor. Ela não queria lavar os pés de Davi. Mas ela diz, eu sou serva para lavar os pés dos seus criados, ou seja, dos servos de Davi. É muito lindo essa expressão, porque justamente é isso que o Senhor Jesus Cristo ensinou aqui. No capítulo 13 do Evangelho de João. Um servo lava os pés do Senhor do seu servo. É perfeito. É isso que o Senhor Jesus Cristo diz. Quando olhamos ali no versículo 14, ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. O assunto aqui é servo, é servir. Esse é o assunto. Servir ao Senhor. E de que forma se pode servir ao Senhor? Aprendemos com o Senhor Jesus Cristo. Ele se levantou da ceia. Ele tirou a vestimenta. Ele cingiu-se com uma toalha. Ele tomou água e deitou ela numa bacia. E depois ele lavou os pés. Feito o trabalho, deixou a toalha de lado e tomou a vestimenta e se sentou novamente à mesa. Sabe, estar à mesa junto com o Senhor Jesus Cristo, a gente aprende muita coisa. Feliz. Feliz a pessoa que está junto à mesa com o Senhor Jesus Cristo. Lá em Apocalipse, capítulo 3, verso 20, eis estou à porta e bato. E quem abrir a porta,
entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Tudo começa ali. A vida com o Senhor Jesus Cristo começa na mesa. A pessoa precisa estar junto com o Senhor Jesus Cristo. A mesa nos fala da comunhão. E naquela mesa, junto com o Senhor Jesus Cristo, é que eu posso dialogar com o Senhor Jesus. O Senhor convida para estar junto com ele à mesa. Porque ali vai receber o perdão dos seus pecados. Lembre-se dos 2 discípulos que caminharam de Jerusalém a Emaús. Lucas capítulo 24. Quando eles chegaram ali em Emaús, no versículo 30 nós lemos: e aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Até aquele momento, os 2 não reconheceram o Senhor Jesus. Mas estando com o Senhor Jesus à mesa, e ele partiu o pão, ele, o convidado, os 2 discípulos deveriam ter partido o pão. Porque eles convidaram o Senhor. Fica conosco, porque já é tarde. E o Senhor ficou. Agora ele parte o pão, como diz aqui, abençoou, tendo partido, lhes deu. E naquele gesto, na mesa, com esses 2, os olhos se abriram, os olhos espirituais. Reconhecerem quem era esse viajante. É o Senhor. Mas ele já desapareceu. A lição ele já deu. É suficiente. Irmãos, começa com o Senhor Jesus na mesa, mas continua na mesa. Nunca deixa a mesa. Nunca deixa a comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Porque com ele ali, aprendemos. Os olhos espirituais se abrem. Podemos reconhecer. Agora o Senhor confere esse gesto para que ele seja praticado entre nós. O Senhor nos deu um exemplo. Ele tirou a vestimenta. Na cruz, quando o Senhor Jesus foi crucificado, essa vestimenta que o Senhor tirou aqui, ela foi partida em 4 partes. A túnica
aqui o Senhor não tirou a túnica. Ele só tirou a vestimenta de cima. A túnica do Senhor Jesus Cristo era costurada em uma peça só. E os soldados não queriam rasgar ou dividir essa túnica, cortar ela. Não. Peça preciosa. Lançaram sorte para ver quem pode levar essa túnica. Importante. Irmãos, essa túnica, a roupa de baixo, essa pertence ao Senhor. Essa túnica é minha, pertence a nós. Essa vestimenta branca que o Senhor nos deu quando nós provamos a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo mediante a obra na cruz do Calvário. Nós somos salvos, irmãos. Somos justificados e perdoados. Mas ainda nós carregamos a vestimenta por cima. Ainda estamos aqui nesse mundo. Mas cabe ao servo do Senhor tirar essa vestimenta que diariamente se usa e cingir uma toalha. Essa toalha era de linho. Esse pano era um pano de trabalho. E durante essa peregrinação aqui nesse mundo, nós cingimos essa toalha por cima da túnica. Porque somos salvos em Cristo Jesus, lavados pelo seu precioso sangue. Salvos para servir, irmãos. O próprio Senhor Jesus Cristo disse lá, em Lucas capítulo 22, versos 27, nós lemos o Senhor Jesus, ele diz: no meio de vós, eu sou quem serve. O Senhor Jesus serviu aos seus discípulos. Mas agora ele quer que nós devemos também servir uns aos outros. E essa toalha nos fala que quando se cinge com essa toalha, eu expresso com isso a minha humildade. Na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo, ele faz um apelo aos cristãos, capítulo 5, o versículo 21. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Para evitar problemas de convivência entre os cristãos. Nós sabemos, não é fácil conviver juntos, né? Agora, se a distância, tudo beleza. A gente está lá em casa, com o seu celular ou computador, né? E fica ali. Ah, não gostei. Plic,
deleta o troço, pronto, já está fora. Não quero mais ouvir, nem quero mais ver a cara do fulano. É. Agora, reunião presencial já complica mais um pouco. Às vezes até a bexiga, ela faz sempre o seu trabalho, né? Tem que sair lá. Volta, sai, entra, aquela coisa arada. Conhecemos. Né? Sujeitai-vos, diz, uns aos outros no temor de Cristo. Eu não sou mais do que qualquer outro irmão ou irmã em Cristo. Somos servos do Senhor. E nós verificamos, quando nós olhamos Lucas, que escreveu Atos dos Apóstolos, ele entra nesse assunto também. No capítulo 13, em Atos dos Apóstolos, verso 2, ele diz, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Servindo eles ao Senhor. E de que jeito servirem ao Senhor? Jejuando, como ele diz aqui. Servindo e jejuando. É uma atitude maravilhosa. Quando uma igreja tem esse propósito em servir e procurar os meios para que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo seja propagado de muitas formas e de muitas maneiras. No capítulo 20, Atos dos Apóstolos, versículo 19, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevierem. Paulo diz, servindo ao Senhor com toda humildade. A gente deve considerar o seu irmão sempre mais importante do que eu me julgo de ser. Paulo até derramou lágrimas. Homem não chora, né? Não, não chora. Chorar é coisa para as senhoras. O homem é machão, ele é forte. Não chora. Mas Paulo chorou. O grande apóstolo Paulo chorou. Com lágrimas. Como ele mesmo diz aqui, né? Provações. Ele também enfrentou provas e provações. Basta ver 2 Coríntios, capítulo 12, onde ele conta que ele foi arrebatado até o terceiro céu. Mas para que ele não se orgulhasse, o mensageiro de Satanás foi posto como um espinho na carne dele. Para que ele não se orgulhasse. Imagina, que visão. Mas tem que ficar humilde. Tenho experiência com o Senhor? Sim, tenho. E muitas. Mas isso aí não é razão de querer ser mais do que os outros.
continuar servindo em humildade, lágrimas e provações. Pelas ciladas dos judeus, enfrentar aqueles religiosos, legalistas. O apóstolo Paulo tinha naquele tempo os legalistas, os judeus. Continua até hoje. O legalismo é um assunto muito sério. Porque quando nós olhamos o apóstolo Paulo falando da sua legitimidade de ser apóstolo do Senhor Jesus Cristo, esse homem tinha um equipamento fabuloso. Em teologia, ninguém podia esse homem vencer ou convencer. Ninguém. Esse homem era preparado. Preparado mesmo. Mas não é por isso ele ganhou os credenciais do Senhor. O Senhor abençoou a sua vida, o seu andar, aquilo que ele fazia, servindo ao Senhor em toda humildade. E ainda na carta aos Efésios, no capítulo 6, o apóstolo Paulo, ele continua e ele diz assim no verso 6, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens. Nós servimos ao Senhor e não é aos homens. Agora, talvez você pergunta, mas como assim? A gente deve ensinar Deus. Mas tudo que nós fazemos é porque nós servimos ao Senhor. Nós queremos fazer a sua vontade. Nós queremos propagar a sua palavra. Não é a nossa. Nós não queremos agradar a homens. O que você gosta de ouvir? Ah, você não gostou? Então vamos deixar de falar sobre isso. Eu fui criado na igreja luterana, até que eu encontrei o evangelho. E sabe, naquela igreja eu posso falar, porque conheço. Lá não se pode falar, mencionar a palavra pecado. Não pode falar inferno. Não pode fazer menção de qualquer coisa que poderia ofender a pessoa. E o que aconteceu agora, essas semanas atrás, um pastor deles, que ensinou a respeito do homossexualismo, ele foi condenado pela justiça humana e não pode mais pregar isso na Alemanha. E não pensa que aqui a coisa não vai chegar, irmãos. Pensa bem, se prepara. Pensa de que forma gostaria de servir ao Senhor. É ao Senhor ou aos homens? Agora, quem quer servir ao Senhor, ele corre risco. Vem consequências. Eles vão querer fechar a boca da pessoa. É isso que acontece. Mas vemos que
O apóstolo Paulo tinha um companheiro, Timóteo, lá em Filipenses capítulo 2, no versículo 22, o apóstolo ele diz assim, daquele Timóteo que ele serviu ao Senhor, serviu ao Senhor. Ele diz, o resto só pensa em si mesmo. Mas esse Timóteo não, são pouca gente que quer servir ao Senhor, são muito poucos. Isso sempre devemos ter em mente. E para finalizar essa consideração, quero chamar a atenção o que nós encontramos no último livro da Bíblia Sagrada, Apocalipse, capítulo 7. O que nos espera. Versículo 15, a razão por que se acham diante do trono de Deus e os servem de dia e de noite no céu santuário. Irmãos, quando nós vamos ser arrebatados e estar com Cristo Jesus, nós vamos servir ao nosso Senhor Deus no seu santuário. E também no capítulo 22, no versículo 3, nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos os servirão. Esse vai ser o nosso futuro. Servir ao Senhor no seu santuário. Irmãos, vale a pena fazer aquilo que o Senhor recomendou. Servir. Servir da forma como o Senhor tem feito e tem deixado exemplo para os seus servos. E vamos lembrar, quando o Senhor Jesus terminou de lavar os pés dos seus discípulos, deixou a toalha de lado, tomou a vestimenta novamente e voltou à ceia, à mesa. E ali em Apocalipse, capítulo 19, versículo 7, alegremo-nos, exultemos e demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Verso 9. Então me falou o anjo, escreve: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Aí sim, ali nós não vamos mais precisar toalha. Ali podemos sentar e o Senhor vai servir a sua esposa, as bodas do Cordeiro de Deus. Que futuro glorioso, irmãos. Que maravilha essas promessas de nosso Deus. Que o Senhor nos abençoe. Amém. 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 Amados irmãos e ouvintes, o Senhor nos realmente falou aos nossos corações nessa noite e nós estamos alegres, não é? Porque nós somos pequenos servos de um grande Senhor, não é? Do nosso Deus maravilhoso. E queridos, que propósito grandioso, propósito eterno que o Senhor ele concede a nós, né, de podermos servi-lo.
Que privilégio nós temos em podermos servir ao nosso Senhor, como nós temos ouvido nessa noite. O Senhor convida-nos nós a estarmos à mesa com Ele, a não deixarmos, né, a mesa. E nós louvamos porque nós podemos servi-lo aqui nesse mundo. E como nosso irmão disse, o serviremos também na eternidade. Que propósito de vida maravilhoso, um propósito eterno. Que o Senhor, queridos irmãos, nos abençoe, né, a servi-lo fielmente, né, ao nosso bom Deus, porque Ele é merecedor de todo serviço, de toda honra e de toda glória. Amados irmãos, então nós vamos encerrar aqui a nossa reunião online. Mais uma vez nós queremos agradecer a todos irmãos, irmãs que estão conosco. Nós temos irmãos de outras localidades, aí o nosso muito obrigado. E se o Senhor permitir, né, na próxima quarta-feira nós estaremos, né, às 20 horas, e também no domingo nós estaremos também com a reunião online às 19 horas, com o nosso irmão Eduardo Marques nos ajudando. Para encerrar, nós iremos cantar o hino de número 417, pedir a ajuda do Eliel, no qual nos diz que nós somos servos, né, do nosso Mestre, do nosso Senhor, que Ele nos ajude a servi-lo, né, fielmente. E nós queremos agradecer mais uma vez nosso irmão Teodoro, que nos ajudou nessa noite. Muito obrigado, irmão. Que o Senhor, nosso Deus, continue abençoando ao irmão, o ministério do irmão, a sua família e aos irmãos aí que reúnem em Cascavel. E após nós cantarmos esse hino de número 417, eu vou pedir para que o nosso irmão Marcos Lopes ore a Deus, encerrando assim esta reunião. Eliel 417. Ó Senhor, eu sou teu servo e desejo te seguir. És tu meu bondoso mestre, quero tua voz ouvir. Rogo-te que eu seja sempre mais e mais fiel a ti. Que, Senhor, o meu serviço seja abençoado aqui. Quero ser um vaso santo, águas vivas para trazer aos que vivem tão sedentos, em perigo de morrer. Rogo-te que eu seja sempre mais e mais fiel a ti. Que, Senhor, o meu serviço seja abençoado aqui. Quando aqui Bem, houve uma... o meu serviço seja abençoado aqui. Muito bem, obrigado por finalizar. Tivemos um probleminha técnico aí com o Eliel, mas já deu para nós, né, ouvirmos, né, parte do hino 417. Então, irmãos, vamos encerrar essa reunião. Peço ao nosso irmão Marcos Lopes, que ore a Deus, encerrando assim a nossa reunião. Oi, irmão, estão ouvindo? Sim. Senhor nosso Deus e nosso Pai,
Nós queremos te agradecer, Senhor, por este momento que estamos cultuando, Pai, e nós estamos te adorando, Senhor. Queremos te agradecer, ó Pai, por esta comunhão. Queremos te agradecer por tua palavra, Senhor, que falou conosco esta noite, que falou aos nossos corações. Ó Senhor, que cada dia que nós passamos aqui nessa terra, Senhor, que nós possamos te servir com toda a nossa humildade, com todos os nossos esforços, Pai, para poder te agradar, para poder testificar do teu evangelho com o nosso testemunho, Senhor, com a pregação da tua palavra. Te agradecemos, Senhor Deus, por ter falado, Pai, conosco essa noite. Te pedimos que o Senhor nos abençoe a vida do teu servo, Teodoro, Pai, a sua vida física, a sua vida no ministério e toda a sua família. Te pedimos a tua bênção, Senhor, por todas as famílias que tiveram neste momento, Senhor, ouvindo a tua palavra. E aqueles também que não puderam, ó Pai, acompanhar essa escola dominical. Ó nosso Deus, também nós queremos te pedir, no início dessa semana, Senhor, que o Senhor venha nos proteger, venha nos guardar, que o Senhor nos livre, ó Pai, todos os nossos passos, que o Senhor venha nos dar proteção, venha nos guiar, Senhor. Ó nosso Deus, pois assim nós oramos, Pai, imensamente alegre, com todo o nosso coração. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. 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 Muito bem, irmãos, então nós encerramos a nossa reunião online dessa noite. Que o Senhor continue abençoando a cada um dos irmãos, que Ele, se assim for da tua vontade, nos abençoe e nos guarde nessa semana, e que a graça e paz dEle esteja com cada um de nós. Amém. Amém. Deus abençoe. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Boa noite a todos. Que o Senhor nos Todos. abençoe essa semana. Amém. Isso. Muito bem. Aí, tchau, tchau, irmãos. Tchau. Tchau, irmãos. Boa noite. Deus abençoe, Boa noite, viu? irmãos. Tchau, tchau. Ô, Sérgio, olha o Sérgio lá. Isso aí, Sérgio está aí. Boa noite. Cadê a Francine? A Francile? Feliz Dia dos Pais aos irmãos aí. Feliz Dia dos Pais, Ribamar. Cadê o Ramon? Jaqueline está aí? Feliz Dia dos Pais, irmão Eduardo. Obrigado, igualmente para todos também. Para todos os irmãos. Isso. Olha, boa noite. Obrigado. Oi, Ribamar. Boa noite, irmão. Boa noite. Boa noite. Feliz dia dos pais a todos. Amém. Cadê a partida? Amém, obrigado. Ô, irmãos, depois da reunião eu sinto falta daquele nosso chazinho, viu? Daquela correria da criançada, né? Cícero falou também, está com saudade. Cadê os romanos aí? A família Romano? Quem são os romanos, pai? Ramon. Ah, Ramon. Isso, já foi. Tá bom. É isso aí. Então tá bom, irmãos. Boa noite. Deus abençoe cada um de nós. Eduardo, domingo que vem estamos esperando aqui. Oi. Tchau. Tchau, tchau.